Você já terminou um capítulo ou um livro e após a finalização você pensou, eu não lembro de absolutamente nada o que eu li aqui? Pois bem, isso já aconteceu comigo e eu quero fazer esse vídeo para te explicar como que eu solucionei essa questão. E eu já adianto que isso não significa que você seja uma pessoa com memória fraca. O que falta é uma estratégia, um método para que você possa desenvolver essa habilidade, porque é apenas uma habilidade, ela é extremamente desenvolvível, nem sei se existe essa palavra, mas você consegue desenvolvê-la. Em primeiro lugar é o seguinte, o seu cérebro não costuma guardar informações isoladas, você precisa saber como relacionar com outros conhecimentos que você já possui. Quando você lê no automático e não faz pontes com o que você já possui no seu cérebro, ele simplesmente descarta. Ele pensa, isso não é importante para nossa sobrevivência, então eu simplesmente irei esquecer completamente, vai ser como se ela não tivesse lido nada. Então, como eu disse no início, é totalmente corrigível e eu trouxe aqui 4 práticas que hoje em dia eu sigo para que eu pare de esquecer as coisas que eu leio. A primeira orientação é a seguinte: comece pela base. Comece pelo início de tudo. Eu sei que é meio óbvio, mas as pessoas, elas, infelizmente, principalmente nós que queremos nos desenvolver intelectualmente, ser pessoas mais inteligentes, com mais repertório, às vezes nós pulamos etapas. No nosso conhecimento. Eu fiz isso, por exemplo, no vestibular. Hoje eu faço faculdade de filosofia, mas eu vi que na época do vestibular eu errei em relação à matemática. Eu pensei, não, isso aqui, o básico eu já sei. Eu não vou estudar o que tá o que tá além. E o que aconteceu? Fiquei com uma lacuna gigantesca. Demorei muito mais tempo para aprender o que tinha que para aprender, porque eu não sabia muito bem o básico. Então, eu acho que é mais sobre ter humildade intelectual, entender, olha, eu não sei disso ainda e tá tudo bem. Acho que nós não precisamos ter vergonha. E eu uso a palavra vergonha porque era o que eu sentia. Por exemplo, não. Eu questionava, como assim eu não sei disso? E eu achei que fosse dar certo. Eu achei que eu fosse conseguir. E eu não consegui. Eu passei na faculdade, mas foi de uma forma muito custosa, porque eu não tive humildade intelectual para começar da base. E quando eu digo base mesmo, por exemplo, hoje eu estudo filosofia na faculdade. Então, antes de começar a estudar um tema, eu pego a palavra e aprendo aquela palavra. Por exemplo, moral. O que é moral? De onde vem a moral? Eu sei que é muito básico, mas é exatamente esse o ponto. Comece pelo super básico, antes de querer entender como o autor relaciona a moral com outra coisa. Esse é o ponto 2 ou 3. Primeiro, entenda o que aquela palavra significa. Sugestão número 2 é a seguinte: leia fazendo perguntas estratégicas para o texto. A primeira pergunta é: o que eu quero entender aqui? Qual é o meu propósito? Porque às vezes você tá lendo um livro no automático e você nem sabe por que você pegou aquilo. Às vezes você é obrigado ou obrigada como eu, porque estamos na faculdade. Mas às vezes você não tá passando por isso. Então por que você não vai ler? Por que você vai escolher qualquer livro? E o livro que você escolheu não vai ter um propósito claro. É claro que quando eu digo propósito, não é assim, eu preciso ler um livro e preciso aplicar tudo que tá aqui. Não, às vezes é entender o que você quer. Você quer um direcionamento? Você quer uma inspiração? Entender bem o porquê que você escolheu aquele livro e não outro livro. Que às vezes, eu escolhi pela capa. É muito pouco. Entendeu? Então, entenda o que você quer aprender, o que você quer encontrar naquele livro. Terceira orientação é a seguinte: pare e explique em voz alta. Você pode enviar áudios para si mesmo, explicando o que você acabou de ler. Eu tenho um professor de marketing, isso que eu faço curso de marketing. Curso não, comprei um curso de marketing. Curso. Comprei um curso de marketing. Esse meu professor estava falando esses dias na aula que quando ele era estudante de letras, ele namorava já com a esposa dele e eles costumavam caminhar pela cidade e ele falava assim: olha, eu aprendi tal coisa
e eu vou explicar tal coisa pra você, tudo bem? Aí ela falava, tudo bem. Então eles caminhavam e ele contava pra ela tudo que ele tinha aprendido. Você pode ter isso. Você pode fazer isso com seu namorado, com a sua namorada, com a sua mãe, pai. Falar, olha, pai, eu aprendi tal coisa na faculdade, na escola. Eu posso te explicar para que eu possa reter o que eu acabei de aprender? Caso você tenha vergonha, não queira fazer isso, crie um grupo no seu WhatsApp, apenas você com você, e mande áudios explicando para si mesmo o que você acabou de aprender. Porque ler sem explicar é pedir para esquecer. Não tem como. Eu consigo reter as coisas que eu leio. Eu faço tudo isso. Eu tenho uma lista de perguntas. Inclusive, eu criei um curso bem baratinho, menos de R$ 100, com todas essas perguntas que eu faço, com todas as estratégias que eu tenho para ler de forma inteligente. O link tá na descrição. E além disso, além de tudo que eu faço que tá no curso, eu crio conteúdo. Então, é muito mais difícil, é muito mais fácil para eu reter. Porque eu explico pra você a todo momento. Eu explico no Instagram, eu explico no YouTube, às vezes eu explico pros meus amigos, às vezes eu faço seminários na faculdade e explico que eu tive que ler, entendeu? A quarta orientação é a seguinte: registre uma única frase por capítulo. Então, você terminou de ler o capítulo, ou às vezes o livro não é dividido por capítulos, você escolhe 10 páginas. Vou pegar essas 10 páginas e vou escrever ali uma frase, no máximo 5. O que você aprendeu? Qual é o cerne daquelas 20 páginas ou daquele capítulo? O que você aprendeu? O que ficou pra você? O que te tocou? Não é um resumo, é só uma síntese. Qual é a ideia central que eu quero levar comigo? Qual a ideia central que eu quero reter? Você percebe que não que não acontece por acaso, uma memória forte que você faz de forma consciente, você pensa de forma precisa, de forma estratégica, o que você quer manter na sua cabeça? Que, infelizmente, ninguém ensinou, né? Como nós devemos estudar, como nós podemos reter o que nós lemos. A orientação número 5 é a seguinte: conecte com o que você já sabe. Às vezes você acabou de ler um livro e conseguiria facilmente conectar com outro livro. Ou com um filme, um mangá, um gibi, um quadro. Faça conexões, é tudo consciente, tá bom? Nada vai acontecer só depois de um tempo que que isso acontece de uma forma muito espontânea. Mas, inicialmente, você precisa sim pensar nisso. Então, sempre que você aprender algo, você vai fazer a seguinte pergunta: isso se parece com o quê? Se parece com um quadro que eu já vi em algum museu? Se parece com outro filme? Se parece com uma experiência que eu já vivi? Quanto mais conexões você conseguir fazer, mais forte a sua memória será. E como eu disse, caso você queira mais estratégias, mais perguntas, mais sugestões, o link tá na descrição. Como eu disse, custa bem menos de R$ 100. E lá eu te ensino muito mais estratégias com muito mais precisão.